Bem-vindos ao Aqui Não Há Bife, um podcast do Alt Protein Project da Universidade de Lisboa, onde exploramos o papel das proteínas alternativas no futuro da alimentação. Bem-vindos a mais um episódio do Aqui Não Há Bife, um podcast do Alt Protein Project da Universidade de Lisboa, onde exploramos o papel das proteínas alternativas no futuro da alimentação. Eu sou a Marta e hoje temos um convidado especial, o professor João Garcia, que é professor investigador na Universidade de Wageningen, onde fez parte da equipa pioneira do primeiro curso de Agricultura Celular na Europa. Antes disso, trabalhou com a Agência Espacial Europeia, onde explorou a possibilidade de utilizar a carne cultivada para alimentar os astronautas em missões. Sim, carne cultivada no espaço. Mas vamos ver como é que isto seria possível. Quando pensamos em alimentação, assumimos que temos comida ao nosso alcance. Mas e se estivéssemos no meio do oceano, numa base na Antártida ou até numa missão a Marte, onde não há supermercados? Como poderíamos produzir alimentos quando estamos tão longe de tudo? Levar comida da Terra para missões espaciais é caro, ocupa espaço e tem um prazo de validade limitado. Quanto mais longe viajamos, mais difícil se torna depender de reabastecimentos. E se pudéssemos usar a agricultura solar para este propósito? Em vez de transportar toneladas de alimentos, poderíamos transportar apenas um pequeno conjunto de células e os recursos necessários para as fazer crescer, e assim produzir proteína diretamente no local. Numa missão espacial ou num local remoto, não podemos depender de equipas de operadores. Por isso, a ideia futurista consiste em criar sistemas altamente automatizados. No caso da produção de produtos a partir de células, sistemas capazes de monitorizar nutrientes, temperatura, oxigênio e crescimento celular quase sem intervenção humana, e que após o crescimento celular conseguissem transformar a proteína animal num produto estruturado e apetitoso. No fundo, estamos a imaginar pequenas fábricas de alimentos, equipamentos compactos capazes de transformar recursos simples em proteína nutritiva, onde quer que seja necessário. E esta ideia não é útil apenas para o espaço. As mesmas tecnologias podem ajudar a produzir alimentos em locais isolados na Terra, onde o acesso a recursos é mais limitado. Produzir proteína em qualquer lugar pode parecer ficção científica, mas para muitos investigadores é exatamente esse o próximo passo da alimentação, dentro ou fora da órbita da Terra. Olá, João, muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Já falámos um bocadinho sobre si, mas agora queríamos ouvir das suas palavras um bocadinho sobre o seu percurso académico e profissional, claro. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Sim, tudo começou no Porto, eu sou do norte de Portugal, Viana do Castelo, fiz a licenciatura em Bioquímica no Porto. Durante esse período passei uns tempos na Suécia, em Estocolmo, onde fiz um período de Erasmus, e depois voltei para o Porto, para a Universidade de Engenharia, Faculdade de Engenharia, onde fiz um mestrado em Engenharia Biomédica. E durante esses 2 anos fiz uma tese em Tissue Engineering, Genetic Medicine, Drug Delivery, num instituto chamado INEP, que é um Instituto de Engenharia Biomédica no Porto. Mas já nessa altura, também porque passei um período de fora durante a licenciatura, que sabia que queria trabalhar lá fora e fazer o doutoramento fora. E então desde muito cedo comecei a procurar posições de doutoramento e encontrei, ainda a meio do meu mestrado, encontrei uma posição que encaixava tudo o que eu queria, era na Holanda, que eu também queria para a Holanda por uma razão específica, e era também em Tissue Engineering, Drug Delivery. Foi engraçado porque eu consegui a posição, comecei a trabalhar lá e depois voltei a Portugal 2 meses depois para defender a tese de mestrado. E o projeto, ou seja, o meu doutoramento foi a desenvolver tecnologias para melhorar a medicina regenerativa de doenças de cartilagem. E então trabalhei em Drug Delivery Systems, Imaging Modalities, tomografia computerizada, e também Gene Silencing, coisas desse género. Depois desse período, foram cerca de 4 anos na Universidade de Utrecht e fiz um pós-doc na mesma universidade, no mesmo grupo, focado mais em discos intervertebrais, eu não sei bem como é a palavra correta em português, e aí também era focado na restauração desse tecido. E depois comecei a trabalhar em carne cultivada, foi quando eu transicionei para
Agência Espacial Europeia e desde há 2 anos atrás, cerca de 2 anos, estou na Universidade de Wageningen como professor assistente. E porquê dar este salto para a carne cultivada? O que é que o motivou para deixar a biomédica um bocadinho para trás e entrar nesta área tão recente? Assim, o que aconteceu foi, não sei se estás a fazer doutoramento. Sim. Então, provavelmente, quando chegares ao 4º ano, vais-te a perceber que estás farta do que estás a fazer, não é? Ou seja, o ambiente fica assim muito saturado, o ambiente de laboratório, se calhar, começa a chatear com certas coisas, certas pessoas, e eu, de facto, no final de 4, 5 anos de doutoramento, depois um período de pós-doutoramento, fiquei, não chateado, obviamente, mas queria mudar, queria experimentar algo diferente, e o que eu notava era que a área de medicina seletiva estava super saturada, ou seja, os papers são todos iguais, basicamente o que vemos é uma técnica qualquer, que seja de drug delivery, bioprinting, aplicada ao tecido com outras células, mas nada de nenhum breakthrough assim, impressionante. E durante o meu doutoramento eu tive a oportunidade de ver uma talk com o Mark Post, no meu primeiro ano de doutoramento, e na altura até achei aquilo um bocado esquisito ou estranho, mas foi algo que comecei a pensar outra vez quando cheguei ao pós-doutoramento e pensei, por que não? É uma área nova, não há assim tantos artigos, qualquer coisa que se faça pode acabar numa publicação que tenha sentido, que seja nova, inovador. Sim. E foi aí que comecei a procurar posições em Cultivated Meat e falei com várias empresas, falei na altura com a VAU na Austrália, falei com uma empresa também em San Diego, São Francisco, nada, nenhuma posição concreta. E nessa altura em que estava a procurar, a ESA, por alguma razão, a Agência Espacial Europeia, abriu uma posição com um Research Fellow, um postdoc, para trabalhar em Cultivated Meat. E acho que era bom demais para não me candidatar. E tive a sorte de conseguir a posição. A outra razão foi porque, trabalhando na área médica, a maior parte das coisas que nós fazemos, nós sabemos que não acabam na clínica, numa terapia, não é? E se acabar, imagina que desenvolves uma terapia, nem que seja para cancro, são doenças mortais, com grande impacto. Se conseguires uma terapia, para qualquer doença que seja, o impacto vai ser em 2% da população, 3%, enquanto que em Cultivated Meat, se de facto se tornar uma realidade, o impacto vai ser em 100% da população. Tanto aqueles que comem carne, como os vegan, que também são afetados pelas indústrias de pressão de crescimento animal, de produção animal. E foi por isso, um bocado está saturado do que estava a fazer antes e acho que a missão é mais interessante. Portanto, tenho que estar preparada para mudar de área daqui a uns 4 anos. Eu acho que é engraçado, mas a verdade é que acho que o conhecimento não se perde, não é? Podemos começar na biomédica e depois passar para a carne cultivada e depois voltar outra vez, e acho que é isso que vai acontecer a muita gente. Como vemos, há empresas que neste momento estão a fechar e essas pessoas certamente não vão todas acabar na área de carne cultivada e irão para uma área mais biomédica. Muito obrigada. Falou na ESA, pronto, acho que a investigação espacial é sempre alguma coisa que capta muita atenção das pessoas. Ainda por cima, sendo numa área, lá está tão recente, e como é que isso surgiu depois na ESA? Ou seja, que tipos de projetos é que desenvolviam lá? E se acha que a carne cultivada realmente tem um lugar no espaço? Assim, a ideia da carne cultivada no espaço já começou há bastante tempo. A primeira ideia, o primeiro projeto neste âmbito foi em 2001, 2000 e qualquer coisa, da NASA, e foi um projeto em que eles tentavam crescer células de salmão e peru com o propósito de produzir carne para os astronautas no espaço. Muito engraçado o que aconteceu foi que eles disseram que a tecnologia não é viável, não era viável na altura, porque o custo de produção era muito alto. Que é o que nós temos agora, não é? Por causa maioritariamente por causa do meio de cultura. Mas acontece que tanto a NASA como a ESA, como a Agência Espacial Japonesa, estão a trabalhar em programas para exploração espacial de longa duração, ou seja, são viagens à Lua, estadias na Lua de longa duração e principalmente viagens a Marte. E principalmente essas viagens a Marte são viagens que terão uma duração de cerca de 2, 3 anos. São cerca de 8 meses para ir, outros meses para ficar
na superfície Pois. e outros meses para voltar. E para esse tipo de viagens não há food system, ou space food system, que consiga garantir a nutrição dos astronautas. E então, tanto a ESA como a NASA, como a JAXA, estão a estudar possibilidades de produzir comida a bordo. Estão a explorar tanto carne cultivada, mas maioritariamente plantas, plant-based e fermentation, micro-organismos, ou seja, microalgas, bactérias, leveduras. O que eu acho, a minha opinião, é que nunca vai ser apenas um desta tecnologia, nunca vai ser só carne cultivada, nunca vai ser só microalgas ou plantas, vai ser uma combinação dos vários tipos de tecnologias, até porque a carne cultivada não consegue dar todo tipo de nutrientes que os astronautas precisam, assim como as plantas e as microalgas. E porquê? Porque para já os requisitos para a exploração espacial dizem que os astronautas têm que comer 1,2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. 70% dessa proteína tem que vir de proteína animal. Ou seja, os requisitos da NASA dizem que eles têm que comer proteína animal. Ou seja, por esses requisitos, um sistema que seja só à base de plantas não vai fulfill, não sei qual é a palavra agora, esses requisitos. Mas obviamente estamos muito no início, não é? Não conseguimos crescer células à escala aqui na Terra, muito mais difícil será fazê-lo no espaço. Mas para lá caminhamos, certamente. Certamente, sim. E acha que esta sua experiência na ESA mudou de alguma forma a perspectiva que tinha sobre a agricultura solar e como via este campo? Não mudou a perspectiva, mas o que é preciso pensar por uma aplicação espacial é que estes sistemas têm que ser altamente eficientes, não é? Temos que pensar que se houver um sistema, um bioreator, um aparelho que produz a carne cultivada, tem que ser muito autónomo, porque os astronautas têm que fazer as suas experiências, têm que sei lá, estar em contacto com a base de controle, têm que pilotar a nave, fazer o tipo de coisas, não é? E não podem estar a preparar e operar o bioreator. Ou seja, tem que ser algo extremamente eficiente, autónomo, ou seja, o uso do meio tem que ser otimizado de uma forma incrível. Porquê? Porque os astronautas, as naves espaciais, têm limites no que podem levar para o espaço, em termos de peso e volume. E por isso o que nós aprendemos foi que, basicamente, no estado da tecnologia agora, não é possível levá-la para o espaço e teremos que atingir um certo nível de autossuficiência e de otimização metabólica das células e crescimento em suspensão, esse tipo de coisas. Sim, mas basicamente que tem que ser algo extremamente eficiente e autónomo. E fácil de operar. E fácil de operar, sim. O que neste momento não existe ainda. Mas eu acho que é engraçado, porquê? Porque em investigação espacial e exploração espacial é bastante dinheiro, e acho que é uma forma também de desenvolver algo para o espaço, que seja usado no espaço, mas que eventualmente podemos trazer algum conhecimento para a Terra e desenvolver esses sistemas cá, também altamente eficientes. Portanto, levar informação de um lado para o outro. Exatamente. Ok, muito interessante. E agora vamos falar do seu outro salto. Portanto, depois passou da Agência Espacial Europeia para ser professor na Universidade de Wageningen e fazer parte da equipa pioneira no primeiro curso de Agricultura Solar na Europa. Como é que foi que isto aconteceu e como é que surgiu a oportunidade de dar este passo? Sim, então foi basicamente eu que conheci o meu chefe atual numa conferência do espaço, através da ESA, uma conferência da Agência Espacial Europeia, em que eu fui apresentar o meu trabalho e acabou no final, conheci uma outra professora assistente que trabalhava na Universidade de Wageningen. E foi muito engraçado porque eu acabei ao jantar dessa conferência, acabei sentado ao lado do meu atual chefe e eu não sabia quem ele era. E então ele é uma das pessoas que está envolvida, que esteve envolvida naquele financiamento enorme do governo holandês, 60 milhões para desenvolver agricultura solar na Holanda. E nós estávamos a falar, e eu sabia que eles eram holandeses, ou da Holanda, e então eu disse, aquilo agora na Holanda, um financiamento enorme, 60 milhões, não sei quem é que está à frente daquilo.
e basicamente era a pessoa que estava ao meu lado, que está à frente desse budget, ou de parte desse budget. Começámos a falar e ele disse: Olha, João, estou a abrir uma posição no nosso grupo para alguém a trabalhar em carne cultivada. Se tiveres interesse em candidatar-te no futuro, podemos falar. E dali a uns meses falámos outra vez. Ele perguntou: Então, queres candidatar? Eu disse que não. Não queria voltar à vida académica, ou seja, escrever grants e papers e fazer revisão de papers e fazer supervisão de alunos. Mas aí ele começou a explicar o que é que esta posição significava. Ou seja, não é só ir para um. Por exemplo, se me oferecessem o mesmo framework onde eu fiz o meu doutoramento, eu diria sempre que não. Mas esta representava basicamente criar um grupo, ou ajudar a criar um grupo do zero, basicamente linear as linhas de investigação, e algo que eu não sabia que gostava, fazer parte do programa curricular. Basicamente foi assim. Ele, lá está, convenceu-me e eu depois decidi candidatar-me e consegui a posição. Qual é que foi o maior desafio na implementação deste curso? E mais do que isso, como é que foi ter a adesão por parte de alunos, por parte dos jovens, e a experiência no geral de como correu esta iniciativa? Acho que a parte mais difícil ou mais challenging foi o facto de eu não tenho experiência de teaching, ou não tinha há 2 anos atrás, e basicamente eu comecei a trabalhar em março e tinha que desenvolver um curso inteiro, uma cadeira inteira até setembro, sem experiência nenhuma de teaching, sem saber o que é que eu devo incluir nas lectures, que tipo de exames ou essays, group work, tinha ideia nenhuma. E foi o mais challenging, porque tive que ler muito, perguntar, falar com colegas que têm experiência na área de desenvolver cursos novos ou cadeiras novas. Certamente foi isso. Os níveis de stress de março a setembro foram incríveis. Em termos de adesão, foi muito boa. Nós tivemos cerca de 28 alunos na primeira edição do curso. Há uma opcional para alunos de biotecnologia e tecnologia alimentar. Normalmente o que me disseram foi que cursos novos têm uma adesão de cerca de 15, 20 alunos, nós temos 28, que já é o dobro. E eu gostei bastante, deu muito trabalho, porque basicamente nós não tínhamos slides, não tínhamos material. A nossa sorte foi que pudemos convidar muita gente de fora, por exemplo, tivemos a anatomista a dar uma lecture, uma aula em LCAs, George Black em Cell Line Engineering, alguém que veio falar de scaffolding, bioprinting, bioprocess development. Ou seja, podemos convidar assim vários experts da área. Mas nós basicamente, pessoalmente eu estava a desenvolver os slides para as aulas de um dia para o outro. Então os alunos pediam, se puder fazer o upload dos slides no dia anterior. Não dá, os slides estão prontos na manhã da cadeira das aulas. Mas correu super bem. Eu não sei se já disse, já partilhei com alguns de vocês, mas nós tivemos os alunos lá em Barrenim, eles fazem um scoring do curso. E nós tivemos 4.6 no primeiro ano, 0 a 5, que foi o mais alto de qualquer curso do nosso departamento. Este ano, que é a segunda edição, conseguimos 4.7, ou seja, melhoramos. E o ano passado fomos nomeados para o melhor curso a nível da universidade, na primeira edição, e vamos saber agora no dia 9 se somos de facto selecionados para o melhor curso. Por isso eu diria que correu super bem, até foi melhor. E é engraçado, o René, o meu chefe, disse-me: não te preocupes, a primeira edição do curso, a cadeira pode correr mal, mas assim pode correr mal, pode não ter um feedback assim muito bom, mas também dá para melhorar nos próximos anos. E nós basicamente começámos assim no alto, então estamos numa situação complicada, porque para cima não dá para ir. É mais um desafio. Mas sim, o que estamos a pensar agora fazer é que é um curso completamente teórico. Ou seja, os alunos têm aulas, temos journal clubs, debates. O ano passado visitámos a Meetable, este ano fomos à Mosameet e a Cultivate at Scale, em Maastricht. Temos guest lectures, group work. Na parte final da cadeira, os alunos têm que desenvolver uma research proposal. Basicamente, eles têm que basicamente desenhar uma proposta de investigação para
um assunto específico, seja do desenvolvimento de linhas solares, de meio ou de scaffolds, mas para o ano estamos a pensar em implementar aulas práticas, que será à base de isolamento de células, cultivo solar em scaffolds, e talvez algum trabalho com bioreatores. E acha que podíamos bem que implementar esse curso aqui em Portugal? E se sim, qual seria a melhor abordagem para podermos ter também um caso de sucesso? Assim, eu não sei se é público, mas já ouvi dizer que há alguma coisa a acontecer na Universidade de Lisboa, Universidade de Lisboa, técnico. Assim, eu acho que Portugal tem tudo para ter sucesso. Eu acho que há interesse por parte dos alunos, como se pode ver pelo APP, que vocês fazem parte. Se calhar em Lisboa está muito mais desenvolvido que outras áreas, por exemplo, o Porto, que penso que eu não tenho nenhum grupo, Braga também não, mas eu acho que Portugal tem a capacidade, tem o conhecimento. As pessoas que trabalham na área biomédica teriam certamente o conhecimento para desenvolver um curso deste género, com um complemento de, se calhar, pessoas que trabalham na área alimentar, desenvolvimento de produto. Eu acho que interesse dos alunos há. É o que dá para ver também pelo que temos agora na conferência. Acho que sim, obviamente é preciso um bocado de esforço, e ver de facto se nos primeiros anos há adesão dos alunos, mas certamente haverá. E a partir daí tentando construir alguma coisa. Exato. Se calhar desenvolver até, começar com uma cadeira que seja algo dinâmica, que inclua se calhar cultivated meat, fermentation, porque nós agora em Wageningen temos cultivated meat, uma cadeira, temos fermentação de precisão noutra cadeira, e temos outra cadeira que é mais, ou seja, assuntos não técnicos, ou seja, qual é a perspectiva social destas tecnologias, porque é que devemos fazer ou desenvolver agricultura solar, se devemos, de facto, desenvolver agricultura solar e qual é o impacto a nível do consumidor, mas também do produtor de carne, de peixe, de leite. É mais social, ética. Se calhar podem começar com uma versão mais pequena que inclua tudo isto, e depois ver nos outros anos o que é que interessa aos alunos. Porque nós vemos nós temos muito mais alunos em fermentação de precisão do que cultivated, cerca de 30 numa e 60 noutra. Ou seja, depende muito do interesse dos alunos. E varia de ano para ano. Vamos ter as suas palavras em conta. Agora, para além de ensinar, que outros tipos de trabalho tem desenvolvido na área da agricultura solar e também, se puderes falar um bocadinho daquilo que acontece em Wageningen, que acaba por ser também uma universidade muito importante nesta área, principalmente na Europa. Então, só explicar assim um bocadinho do cenário que está a acontecer. Sim. Assim, em termos de carne cultivada ou peixe cultivado, nós temos vários trabalhos ou várias linhas de investigação. Uma delas é fazer o scale-up de um processo para produzir gordura de peixe. Temos um aluno de doutoramento que trabalha nessa área. Basicamente, selecionamos duas linhas celulares. Ele basicamente vai fazer agora a cultura 3D, ou seja, em bioreatores, e tentar produzir biomassa. A ideia desse projeto é ver se conseguimos produzir essa biomassa e se de facto a diferenciação é importante no produto final. Temos um aluno que está também a trabalhar em Techno-Economic Modeling, ou seja, fazer modelos, o desenvolvimento do processo by Process Design e Techno-Economic Modeling para identificar quais são os hotspots em termos de custo, onde é que podemos aumentar a eficiência do processo. Temos também um aluno a trabalhar em desenvolvimento de meios de cultura para cultivated fish. Basicamente é reduzir o soro ou eliminar o soro e também usar food grade ingredients para o meio, sejam microalgas ou algas. Um dos meus projetos favoritos foi um critério também para me juntar ao grupo, foi que eu pedi antes de entrar disse, então se eu conseguir a posição eu quero trabalhar em polvo, que é algo que já queria fazer há uns anos, e temos de facto também uma aluna de doutoramento a desenvolver linhas solares do músculo do polvo. É um projeto em que temos uma colaboração com um grupo de Itália, onde temos acesso aos animais através de pescadores. E ela está agora primeiro a estudar quais são as células que são responsáveis pela regeneração do polvo, no músculo do polvo, e ao identificar essas células tentar fazer a optimização da cultura in vitro.
Depois o grupo tem muitos trabalhos, não sei se tenho tempo para enumerar todos, mas temos muitos trabalhos em fermentação de precisão, para produzir proteínas de leite. Temos também um colega a trabalhar em micélio. Temos agora um projeto a começar que vai ser usar micélio como scaffold para carne cultivada. Estamos agora envolvidos também num projeto cujo objetivo é desenvolver uma, basicamente um sistema para produzir carne cultivada numa quinta tradicional, seja de produção de carne ou de leite, que é um projeto liderado pela Respect Farms, também da Holanda, onde eles já instalaram uma espécie de um laboratório para produzir, com bioreatores para produzir essa carne cultivada, e nós estamos envolvidos na parte da optimização do processo. De resto, ao nível da universidade, há muita gente também a trabalhar na área de safety, na área de food law, na área de social e ética. Ou seja, a Wageningen tem. Então, para abranger todas as partes do processo, na verdade. Exatamente. E nós temos várias colaborações. Temos também colaborações com um grupo de biologia sintética, onde eles querem desenvolver genome scale models para carne cultivada. Temos um grupo que está a olhar as supply chains à volta da carne cultivada e de fermentação de precisão e ver como é que podemos otimizar este tipo de tecnologias. E por isso é que eu acho que o Wageningen tem o potencial para ser um dos líderes na investigação e educação na área de agricultura celular. Mesmo. Impressionante. O tamanho da investigação que acontece na nossa universidade. Entramos agora na parte assim, um bocadinho mais filosófica, portanto, primeiro gostava de te perguntar qual foi o melhor conselho que recebeu durante a sua carreira e o que é que gostaria de aconselhar para os estudantes. Assim, eu acho que depende muito da fase do percurso em que estão, mas eu acho que é sempre tentar, o que é que seja, tentem. O pior que podem receber é um não. O não é garantido. Não. Ou seja, que seja ir para fora, que seja falar com uma empresa específica, com um investigador específico, tentar passar um período lá fora para aprender uma tecnologia diferente, tentar. E uma das coisas que eu digo aos meus alunos de mestrado é para fazerem LinkedIn, acho que é basicamente o primeiro passo. Basicamente é o vosso cartão de visita e sendo ativo no LinkedIn acho que também conseguem. Foi assim através do LinkedIn que eu consegui a minha posição na ESA, de outra forma não teria acesso a essa posição. Foi uma pessoa que postou, que nem trabalha na ESA, ele fez o repost da posição e eu vi por sorte. E acho que é isso, é estarem online, ter tipo de eventos de networking, conferências. Foi o que eu fiz também e que me fez chegar aqui. Explorar. Sim, de facto. Como é que descreveria o futuro da alimentação em 3 palavras? Eu espero que seja sustentável, diversificada e com carne cultivada. Perfeito. E por fim, que perguntas é que gostaria de fazer aos alunos da Universidade de Lisboa? Sim, na sequência das perguntas que tivemos até agora, talvez tivesse 2 perguntas, acho eu. Ok. Primeiro era se teriam interesse num programa, seja curricular, com agricultura celular. Acho que é a primeira coisa que deveriam responder para ajudar os vossos professores a delinear isso. E a segunda era se querem vir para Wageningen. Mas primeiro é Portugal. Nós estávamos muito abertos a colaborações, a períodos de estágio, seja alunos de mestrado, de licenciatura. Mestrado é mais fácil, ou que seja durante o doutoramento, se quiserem vir passar um período no nosso laboratório, noutro laboratório qualquer, que nós temos uma network bastante grande, que seja no Food Law, Ética, Food Technology, Food Process Development, esse tipo de coisas. Acho que isso vai ser muito interessante para os nossos alunos. E pronto, vamos lá ver o que é que eles vão responder. Muito obrigado. Mas que impacto é que este tema tem tido no setor? Vamos descobrir algumas das novidades. Olá a todos, eu sou Afonso e esta é a tua ronda mensal de notícias sobre proteínas alternativas. Hoje vamos sair da Terra. Vamos de encontro ao trabalho realizado pelo nosso convidado, o Dr. João Garcia, e vamos falar de carne cultivada no espaço. Uma ideia que parece ficção científica, mas que já está a ser estudada por agências espaciais, universidades
e empresas de biotecnologia. Quando pensamos em comida para astronautas, imaginamos refeições embaladas, comida desidratada e pacotes preparados para durar muito tempo. E de facto é assim que grande parte da alimentação espacial tem funcionado. Mas de acordo com a Agência Espacial Europeia, este modelo começa a ter limitações quando falamos de missões mais longas. As reservas embaladas têm uma duração limitada e numa missão de longa duração, como uma futura viagem a Marte, transportar toda a comida a partir da Terra torna-se um enorme desafio. Há limites de espaço, de peso, de validade dos alimentos e até de bem-estar psicológico da tripulação. Por isso, a questão já não é só levar comida. A questão passa também por perceber se conseguimos produzir comida a bordo. E é aqui que entra a carne cultivada. A ideia é produzir tecido comestível a partir de células animais num ambiente controlado, como um bioreator, sem criar um animal inteiro. Um tema que já exploramos nos episódios anteriores. Na Terra, esta tecnologia é discutida sobretudo pelo seu potencial ambiental, ético e alimentar, e no espaço a pergunta é ligeiramente diferente. Será possível produzir proteína fresca, segura e nutritiva num sistema pequeno, eficiente e fechado a milhares ou milhões de quilómetros da Terra? De acordo com a ESA, 2 projetos financiados por esta agência analisaram precisamente esta possibilidade: produzir carne cultivada no espaço para alimentar astronautas em missões de longa duração. Segundo a notícia publicada pela Green Queen, estes projetos envolveram 2 equipas independentes. Uma no Reino Unido, com empresas como a Kaiser Space e a Cellular Agriculture, e ainda a Campden BRI. E outra na Alemanha, com a empresa URI e a Rheintlingen University. As equipas compararam carne cultivada com outras fontes de proteína, já estudadas para o espaço, como proteínas vegetais ou algas, e analisaram diferentes métodos de produção e tecnologias de bioreatores. A conclusão foi cautelosa, mas interessante. Produzir carne cultivada no espaço ainda está numa fase muito inicial, mas a ideia não é de todo absurda. Pelo contrário, os resultados foram considerados suficientes e bastante promissores para justificar mais investigação. Mas a questão que se coloca é: o que ainda falta resolver? Claro que ainda há muitos desafios. As células teriam de crescer bem em condições muito diferentes da Terra, incluindo microgravidade e exposição à radiação. Além disso, seria necessário alimentar essas células com nutrientes, água e energia, recursos que são extremamente limitados no espaço. A ESA refere também a importância de sistemas fechados, capazes de recuperar nutrientes e reciclar resíduos. Ou seja, não basta cultivar células. É preciso integrar esta produção num sistema de suporte de vida onde quase nada pode ser desperdiçado. E é aqui que esta notícia liga diretamente ao entrevistado de hoje. O Dr. João Garcia, investigador da Universidade de Wageningen, trabalhou precisamente nesta interseção entre carne cultivada, engenharia de tecidos e exploração espacial. A própria ESA destaca a necessidade de estudar como as células se adaptam à gravidade alterada e à radiação, temas centrais para perceber se esta tecnologia poderá um dia funcionar fora da Terra.
E outra pergunta que se coloca é: isto já saiu da teoria? Em parte, sim. De acordo com a Green Queen, em 2019, a empresa israelita Aleph Farms anunciou a produção de tecido de carne cultivada na Estação Espacial Internacional, usando células bovinas e bioimpressão 3D. Não estamos a falar de um bife pronto a servir num prato. Foi meramente uma prova de conceito, uma pequena amostra de tecido, mas mostrou que a cultura de células e a biofabricação também podiam ser testadas fora da Terra. Mais tarde, a Aleph Farms voltou a estudar os efeitos da microgravidade no crescimento das células musculares. Isto mostra que o tema não está fechado numa única experiência. Há várias equipas a tentar perceber o que acontece às células quando saímos das condições normais da Terra. E convém dizer que a carne cultivada é apenas uma peça deste enorme puzzle. A NASA também tem promovido novas tecnologias alimentares para missões longas através do Deep Space Food Challenge. Segundo a NASA, este desafio procurou soluções capazes de produzir comida segura, nutritiva e saborosa usando poucos recursos. Algumas propostas envolvem plantas, outras fungos, algas, fermentação ou proteínas produzidas por micro-organismos. Ou seja, o futuro da alimentação no espaço não pode depender de uma única tecnologia, pode ser uma combinação de várias formas de produzir nutrientes em sistemas pequenos, eficientes e quase fechados. A última pergunta que se coloca é: e o que é que isto tem a ver connosco? À primeira vista, carne cultivada no espaço parece um tema distante, mas na verdade pode ajudar a resolver problemas muito terrestres. Se conseguirmos desenvolver bioreatores mais pequenos, usar menos recursos, reciclar nutrientes e produzir proteína em sistemas fechados, essas soluções podem ser úteis na Terra, em zonas remotas, em situações de crise, em ilhas, em ambientes com pouca terra agrícola ou em cadeias alimentares mais vulneráveis. No espaço, funciona como um laboratório externo. E tentar produzir comida lá em cima pode ajudar-nos a pensar o melhor, o futuro da alimentação cá em baixo. A pergunta já não é apenas: vamos um dia comer carne cultivada no espaço? Talvez a pergunta mais interessante seja: o que é que tentar produzir carne no espaço nos pode ensinar sobre a alimentação na Terra? Esta foi a tua ronda mensal de notícias. Até ao próximo episódio. A todos os que nos ouvem, chegámos ao fim de mais um episódio do Aqui Não Há Bife. Siga o trabalho desenvolvido na Universidade de Wageningen, do professor João Garcia, e claro, continuem a acompanhar-nos aqui no podcast do Alt Protein Project da Universidade de Lisboa. Até ao próximo episódio.